chegamos pro nosso último Sabadungeon especial, porque não tem mais Solo Leveling. Mas eu vim aqui num vídeo curto, para não passar em branco, para falar do que eu achei, num geral, da segunda temporada. Segunda temporada que foi muito elogiada e muito também criticada. Muitas pessoas reclamando, principalmente do pacing, do ritmo da animação. Quer dizer, da adaptação, que, gente, realmente, né? Foi lá do capítulo 46 até, deixa eu ver que eu esqueci. Até o 110 no vídeo tava errado. São 64 capítulos para 13 episódios. Adaptando 13 episódios. Não é como se fosse algo tão diferente. A primeira temporada também, vai lá, adaptou aí seus 40... Não, é bem diferente. Mesmo considerando que Solo Leveling, na primeira temporada, que eu já tinha lido os quadrinhos, ainda era um ritmo aceleradinho, a segunda colocou o pé no acelerador e foi embora. Agora, pra quem não leu, será que teve essa impressão? Será que isso realmente prejudicou a narrativa e deixou a temporada menos interessante? O universo menos explorado? Então, vamos comentar sobre isso, tá? Já vai deixando aqui embaixo a sua opinião sobre a segunda temporada de Solo Leveling, se você acha que realmente eles pecaram no ritmo e se a sua percepção foi de uma temporada melhor ou pior que a primeira, considerando ainda que as notas, comentários e reverberação aí pela internet de Solo Leveling, na minha visão, foi melhor ou maior nessa segunda temporada do que na primeira. Claro que o boca a boca e tal funciona bem para divulgar as coisas, mas... Então, na minha visão, a segunda temporada teve um ritmo narrativo bom, especialmente para quem não tem um material de base como um norte de comparação sobre o que tinha e o que foi para as telas. Eu acho que a segunda temporada priorizou bastante ter sempre algo muito importante acontecendo. E por isso, sim, muitas vezes eles suprimiam algumas questões que eram mais de explicação, conceito de universo, ampliação geopolítica da discussão, questões que inclusive ficaram bem para depois. Eu imagino que eles não tenham cortado, por exemplo, participações de guilda norte-americana, personagens importantes de lá, algumas movimentações conforme Sung Jin-woo foi aparecendo e se mostrando como um rank S muito diferenciado. Esse tipo de coisa que foi cortada, na minha visão, foi apenas adiada, porque eles claramente queriam chegar no ápice da Ilha Jeju para terminar a temporada com formigão, com Beru, com toda aquela coisa que visualmente, que de entretenimento e ação faz sentido para pegar o público e puxar, né, segurar. E funciona, gente. A expectativa que foi de um episódio em que ele chegou lá na Ilha Jeju pro outro, em que ele ia lutar com o formigão e tudo e tal, nossa, a expectativa foi imensa. A internet só falava disso, porque as pessoas queriam ver aquilo acontecer. E elas queriam porque o anime soube prendê-las, o anime soube encantar, o anime soube dizer, olha o que eu vou mostrar pra vocês, fiquem aqui e continuem. E eu acho que é um mérito da temporada conseguir prender o público do começo ao fim sem esfriar, sem amornar o hype. O hype da galera de Solo Leveling, pelo que eu vi, se manteve aquecido em 13 episódios. E isso é difícil. Porque, vamos lá, tivemos uns 2 episódios de transição, um episódio que a mãe dele volta, que é uma pegada mais emotiva, que foi o episódio mais cheio de dislike da Crunchyroll, e até agora eu não entendo vocês, público, que não gostam de ver um personagem se mostrando mais humano, apesar de todo o seu lado, que ainda é fortão e tudo que vocês gostam. Mas, um ou outro episódio de transição, no meio de vários outros que sempre tinham um ápice, com o Sung Jin-woo sendo cada vez mais fortão, Sung Jin-woo cada vez mais passando os seus limites, e alguns mistérios do universo, tal como os monstros que aparecem no último episódio, finalmente vindo à tona, aquela coisa dos monstros, dos demônios entrarem em bug quando tentam falar sobre seu passado, sobre como eles foram parar no lugar em que eles estavam, naquela dungeon. Todas essas coisas ainda vieram para trazer um pera. Existe mais do que só um cara num mecanismo de jogo ficando cada vez mais forte. Existe um segredo, algo que ainda não nos foi contado. Tá passando o carro da pamonha no fundo e eu tô gravando aqui com essa câmera do celular de última hora, com esse negócio da mudança. E querem pamonha? Tá aí no fundo, tá? Bem, dito isso, eu ainda acho que alguns momentos, com um pouco mais de respiro, inclusive no meio e entre cenas de ação, traria um pouco mais de absorção do que aconteceu e aproveitamento do público. Não é simplesmente
um monte de choque visual, de choque narrativo, de ação o tempo todo, luta e efeitos maravilhosos. A1 Pictures, parabéns, a temporada ficou impecável mais uma vez tecnicamente. Não é só isso que faz uma história ser interessante. Eu não tô dizendo aqui pra vocês, sempre falo isso, que Solo Leveling tem que apresentar um nível narrativo tal como outra história, o seinen, porque as pessoas comparam coisas que não tem nada a ver. Mesmo dentro do mesmo subgênero, Solo Leveling tem uma proposta que é muito clara de mostrar o protagonista ficando cada vez mais forte e desenvolver o universo ao redor dele, que ainda vai começar a ser explicado para quem não leu, não conhece nada, mas não tem o propósito de ser aquele anime que você vai sair e ficar quebrando cabeça com todos os conceitos maravilhosos. Não é isso. Mas toda a história, mesmo quando você estuda roteiro, você sabe que o tempo de pausa também serve para você absorver aquilo que aconteceu. Ainda que seja chocante, que seja visceral, que sejam só coisas de alto impacto e nenhuma grande profundidade narrativa, quando você tem espaços e pausas, você tem mais tempo de entender o que aconteceu, respirar, se preparar para o próximo choque e até aproveitá-lo melhor. Então eu acho que isso ou disso, o roteiro careceu um pouquinho na segunda temporada. Parece que a coisa foi tão acelerada que o que já é naturalmente mais raso, superficial, e de novo, tudo bem ser assim, pareceu mais raso ainda, mais superficial ainda. O corte da parte geopolítica, da organização dos líderes de guilda, de associação de outro país, mesmo com a inserção do que o Japão fez, dos planos, das frustrações, da disputa entre o país e outro ali, Coreia, Japão, um pouquinho da China aparecendo, ainda assim, este panorama mais geopolítico retirado ou adiado, imagino eu, faz com que a história fique ainda mais superficial, ainda mais rasa. Imagino que o público geral sentiu isso? Não, porque, de novo, quando você desconhece o que existe, você não sente a falta. E, de novo, a temporada foi muito eficiente em trazer altos impactos para que as pessoas mantivessem o hype sempre lá no topo. Mas, talvez, com isso, uma outra parte do público que espera um pouquinho mais de desenvolvimento de universo tenha ficado um pouquinho decepcionada. Tenha sentido falta de um pouco mais, tenha achado mais do mesmo em cenas de lutas diferentes, com criaturas diferentes, mas um roteiro praticamente igual. Eu ouvi esse tipo de crítica também e ela é cabível. Como eu sei o que vem aí pela frente, como você que leu sabe que tem coisas a mais, que tem mais um pouquinho de profundidade, que tem mais desenvolvimento e outras cenas de hype para uma terceira temporada, nós temos um pouquinho mais de paciência. A nossa expectativa, ao mesmo tempo que pode ser negativa, porque, nossa, cortou, acelerou, faltou aquilo, faltou outro, também é, não, mas espera aí, lá na frente vem algo melhor. Ah, isso aqui vai aparecer depois e vai contextualizar a mais. Então eu acho que o que a segunda temporada pecou em algo a mais foi realmente no ritmo. Só numericamente já dá pra gente ver que é um nível absurdo, uma quantidade imensa de capítulos para poucos episódios, ainda que sejam episódios ou cenas de ação, porque aí geralmente é normal os animes adaptarem mais capítulos quando é cena de ação, porque não tem muito diálogo e a coisa realmente corre mais nas telas. Mas parece que eu tô falando mal e eu não tô. Eu acho que o arco da Ilha Jeju, por mais que tenha corrido para chegar lá, ele foi muito bem mostrado. Eu acho que conseguiram trazer toda a emoção e, é claro, a técnica da A1 Pictures sendo muito bem executada colabora para isso imensamente. Eu acho que a segunda temporada, ela teve um estilo próprio de ser assim, e na terceira, imagino eu que eles devem desacelerar um pouco para conseguir trabalhar esses outros contextos que eles cortaram ou, imagino que adiaram, e aí as coisas vão entrar um pouquinho mais nos trilhos, por proposta que me parece ter sido uma segunda temporada mais, de novo, de choque, entretenimento e ação. Eles foram muito bem eficientes. E, de novo, conseguiram manter o hype. Pra mim, é uma temporada acima da média, é uma temporada que foi excelente em diversos episódios, é uma temporada ou um anime que consegue empolgar com as cenas de maneira estupenda, a trilha sonora nem se fala, a abertura ficou na cabeça de todo mundo nas redes sociais por semanas e semanas, e Saba Dungeon continuou sendo um momento muito feliz para eu comentar e me divertir com algo que, de novo, eu espero exatamente o que a história pretende entregar. Não mais que isso.
Ou, se você estiver esperando algo e se frustrando, aí realmente, talvez Solo Leveling não seja pra você. Agora, pra quem é público, tirando essas coisas de ser rápido demais, talvez um aproveitamento menor do que podia ser um pouquinho mais sentido e emocionado e tudo mais. Isso eu gosto sim do episódio em que tivemos a pausa e a emoção de Sung Jin-woo, diferente de muitos. Tirando isso, é uma temporada que foi muito boa sim. Em geral, eu acho que as cenas impactantes foram maiores do que na primeira temporada. Mas, se você discorda de mim, foi um posicionamento bem rapidinho aqui para não passar em branco. Agora sim, oficialmente, nos despedimos do nosso Sabadungeon. E assim que voltar, e eu espero que volte no sábado, o Sabadungeon volta por aqui também. Não esqueça de se inscrever para acompanhar outros vídeos, comentários de outros animes dessa nova temporada. E a gente se vê por aqui. Tchau, tchau!